Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, papais e mamães. Espero que vocês estejam bem, crianças. Um ótimo domingo para todas vocês, crianças. Um excelente dia na presença do Senhor Jesus. E vamos para mais um domingo, crianças, com as nossas videoaulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém, crianças? Espero que vocês aí, crianças, estejam acompanhando as nossas videoaulas, estejam fazendo as atividades que a tia mandou para vocês. E o mais importante, crianças, que vocês estejam aprendendo da palavra do Senhor e guardando no coraçãozinho de vocês. Amém, crianças? Eu quero que todas vocês agora sentem no sofá, sentem na mesa, pega aí um caderno, um lápis para vocês anotarem aí suas dúvidas. Amém? Depois mandar para a tia também, tá bom, crianças? Vamos lá para a nossa 11ª aula, crianças, aqui, ó, da nossa revista Juniores. Amém, crianças? Com o tema Historinhas de Fé e Coragem. Nós já falamos de bastante lições, não já, crianças? Vocês lembram as lições que a tia já mandou para vocês? Sobre Noé, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, Moisés, Josué, Gideão, Jefité e Samuel, que foi a da semana passada. E hoje nós vamos falar desse personagem tão abençoado, crianças, que é de Davi. Hoje nós vamos falar um pouquinho do rei Davi. Amém, crianças? Vocês conhecem? Vocês já ouviram falar aí da historinha de Davi, crianças? Hoje nós vamos aprender nessa manhã abençoada. Amém? Todos vocês aí, crianças, já pegaram a Bíblia de vocês, então peguem a palavra de Deus e vamos iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical. Amém, crianças? Com muita alegria. Amém? Então vamos aí para a lição número 11, que o título da lição vai nos dizer assim, crianças: Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus, crianças. Olha, pelo título nós já sabemos que Davi, ele foi um guerreiro, né, segundo o coração de Deus. Vamos aprender mais dessa historinha, crianças? Vocês podem acompanhar depois, crianças, dessa videoaula. Vocês podem marcar aí na Bíblia de vocês 1 Samuel, tá? Vocês vão lá no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 17, crianças, vocês podem ler 17 inteirinho, que vocês vão aí entender mais um pouco da história de Davi, tá bom? Que ela é bem comprida. Amém, crianças? Mas vocês depois podem ler aí e meditar na palavra do Senhor. Tá bom, crianças? Então vamos lá para o nosso memorizando, que vai nos dizer assim, crianças. Ó, nós vamos entrar lá no memorizando da lição. Amém? Como nós fazemos de costume na salinha. A tia vai ler para vocês. Memorizando, crianças, está lá em Salmo 56. Então, eu quero que vocês abrem aí a Bíblia de vocês, tá bom? Lá em Salmos 56. Eu quero que vocês acompanhem também, crianças. Amém? Chamem a mamãe, chamem o papai. Se vocês ainda não lêem, chama o papai para ler para vocês. Chamem a mamãe. Amém, crianças? Nós vamos ler aqui em Salmo 56, verso 3, que vai nos dizer assim: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. A tia vai repetir para vocês, o memorizando deste domingo. Quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? Essa passagem está lá em Salmo 56, verso 3. Amém, crianças? Espero que vocês tenham acompanhado aí, crianças. Então, o nosso objetivo aqui dessa lição de hoje, crianças, é saber que Deus quer usar as nossas vidas para nos capacitar e que nós venhamos realizar grandes obras no nome do Senhor Jesus. O Senhor quer nos capacitar nessa manhã, crianças, para que a gente venha fazer grandes coisas, crianças, através do Senhor Jesus. Amém, crianças? Nós só realizamos as coisas, crianças, através do poder de Deus. Amém? Então vamos lá aprender a história desse menino Davi, crianças. Uma história muito bonita, crianças, e nós vamos aprender nessa manhã que através do poder de Deus, crianças, nós já temos muitas lutas e muitas batalhas. Amém? Vamos lá, então. Ó, a tia vai ler aqui explorando as escrituras, tá bom? A tia vai ler aqui e vai explicar para vocês, mas qualquer dúvida que vocês aí tiverem, vocês mandam mensagem para a tia, tá bom? Vamos lá, explorando as escrituras. A gente vai aprender um pouquinho da história de Davi, crianças, amém? Vamos lá. Ó, os líderes de Israel
Israel se reuniram e foram até Samuel. Vocês lembram de Samuel que nós falamos a semana passada dele, crianças? Isso mesmo. Samuel cresceu, né, crianças? Se tornou profeta. Vocês lembram da história? E aí também, crianças, ele também foi um grande juiz, Samuel. Isso mesmo. E o povo ali se reuniu para falar com Samuel, crianças. E pedir uma monarca. Então eles queriam ali, crianças, o que é monarca, crianças? Eles queriam um rei para que eles pudessem obedecer, para poder ali ter um rei, para que pudesse estipular ordens para eles, né, crianças? Então eles foram até Samuel pedindo ali um governador, um chefe, um rei ali que pudesse cuidar do povo, né, que pudesse ajudar o povo. Crianças, eles se esqueceram que tinha o nosso Deus Todo-Poderoso que estava cuidando deles. Eles não precisavam de rei nenhum, de nenhum governador ali. O próprio Deus estava cuidando do povo, crianças. Isso mesmo. Mas eles queriam esse chefe, esse rei ali para coordenar as coisas. E eles foram até Samuel, crianças, pedir. A gente vai colocar Samuel aqui, crianças. Olha o Samuel da nossa história. Vamos lá? E Samuel ficou muito triste, crianças, com esse pedido do povo, pois o povo estava desconsiderando a Deus como seu único rei. O povo não estava considerando o nosso Deus ali como o Todo-Poderoso, o Deus que cuida, o verdadeiro Rei dos Reis é o nosso Deus, crianças. E o povo estava desconsiderando isso, querendo que colocasse um homem ali para ser rei, para governar ali, crianças. E isso deixou Samuel muito triste, crianças, muito mesmo. Vamos lá. Olha, pois estava desconsiderando a Deus como seu único rei. E pedindo um rei humano. Então eles queriam uma pessoa, um homem ali que fosse rei para cuidar do povo. E eles tinham o próprio Deus cuidando deles, crianças. Não tem melhor do que o nosso Deus, não é verdade, crianças? Mas eles queriam, crianças, um rei ali, um homem que pudesse governar e cuidar do povo, tá? E isso deixou Samuel muito triste, crianças. Então Deus permitiu que Samuel nomeasse a Saul, crianças. Então agora vai entrar aí Saul. Então Deus permitiu que fosse nomeado rei Saul. Olha o Saul da nossa história aqui. Deus permitiu que Samuel nomeasse a Saul como rei ali de Israel, crianças. Isso mesmo. Então, quem foi o rei ali na nação de Israel foi Saul, crianças, naquele momento, porque o povo queria um homem ali, não queria como rei, crianças. E aí Deus permitiu que Saul, crianças, governasse, né? Fosse o rei ali de Israel. Isso mesmo. Israel não tinha rejeitado a Samuel, mas ao próprio Deus, crianças. A partir daquele momento que o povo pediu um rei humano ali, crianças, eles não estavam rejeitando a Samuel, mas eles estavam rejeitando o nosso Deus, crianças. Nessa manhã que nós viemos aprender que nós só temos um rei dos reis, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? É Ele que está conosco todos os dias da nossa vida. Ele que é digno de todo louvor, de toda adoração. E Ele é o verdadeiro Rei dos Reis. Amém? Que é o nosso Deus. Amém, crianças? Vamos lá, crianças. Então, quem se tornou ali naquele momento, crianças, o rei de Israel? Foi Saul, crianças. Saul ali se tornou o rei de Israel. Isso mesmo. Deus permitiu com que ele se tornasse rei, crianças. Isso mesmo. Tá bom? O tempo dos juízes já tinham acabado e começou agora a monarquia. Que é isso, crianças? Quer ter ali um rei ali para cuidar, governar o povo, né? O que é monarquia? Forma de governo em que o chefe dos estados tem um título de rei ou rainha. Então, quem ganhou aquele título ali naquele momento, crianças, foi Saul. Saul se tornou ali o rei de Israel, né? Vocês lembram de Saul? Crianças, vocês já ouviram falar dele, crianças? Então, vamos lá. E aconteceu que Saul era desobediente a Deus, crianças. Ele se tornou rei de todo Israel, crianças. Mas ele era um rei desobediente a Deus. Podemos ser desobedientes a Deus, crianças?
Não, não podemos ser desobedientes ao nosso Deus em nenhum momento de nossas vidas, crianças. Devemos sempre obedecer ao nosso Deus. Amém, crianças? Então ele era um homem que desobedecia a Deus. E o seu reinado foi muito trágico, crianças. Ele reinou ali, ele foi rei, mas foi um reinado muito trágico, crianças, cheio de coisas que desagradavam a Deus. Não foi um reinado abençoado, mas foi um reinado trágico, crianças. Por quê? Por que não foi um reinado abençoado e próspero? Porque ele era desobediente a Deus. Nós precisamos entender nessa manhã que aquele que não obedece a Deus, a sua voz, não é abençoado, não é próspero, a sua vida não vai para frente, crianças. Isso mesmo, mas se nós dermos ouvidos à voz de Deus e obedecê-la, nós vamos ser abençoados, crianças. Nós vamos ter uma vida abençoada, uma família abençoada, mas é através da obediência. Amém, crianças? Ele teve um reinado bom, Saul? Não. Ele teve um reinado trágico, crianças. Um reinado muito ruim, porque ele era desobediente a Deus. Amém, crianças? Deus se agrada da desobediência? Não, não se agrada. Então o Senhor não estava ali com Saul, crianças, porque ele era desobediente. Amém? Então vamos lá. Então Deus ordenou Samuel ir à casa de Jessé, crianças. Agora Saul vai ficar aqui porque ele foi muito desobediente, não foi abençoado no reinado dele, nada prosperou, nada foi bem, porque ele não foi obediente, crianças, à voz de Deus. E precisamos ser obedientes à voz do nosso Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis. Amém, crianças? E aí, crianças, Deus viu que ele não estava fazendo o que agradava a Deus. Então Deus chamou a Samuel mais uma vez e mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, crianças. Amém? Então vamos lá, vamos ler. Então Deus ordenou Samuel ir à casa de Jessé, o Bemelita, para ungir um de seus filhos como rei de Israel. Chegando à casa de Jessé, Samuel fez passar todos os seus filhos diante do Senhor. Então, crianças, ele chegou lá na casa de Jessé. Amém? Samuel, porque ele ia ungir um novo rei, porque Deus não estava contente mais com Saul. Então teria um novo rei sobre Israel, que seria ungido por Deus ali, crianças. Então Samuel chegou lá na casa de Jessé, crianças. Vamos colocar aqui Jessé como Jessé, amém? Chegou lá na casa de Jessé e falou que Deus queria ungir ali um dos filhos dele como rei de Israel. Isso mesmo, Jessé tinha 8 filhos, crianças, isso mesmo. E aí, crianças, Samuel foi chamando os filhos dele lá, para que Deus mostrasse qual seria o novo rei de Israel, crianças. Isso mesmo. Passou um filho, não era, crianças. Passou o outro filho, não era também o que Deus queria, crianças. Passou o outro filho, também não era o que Deus queria, crianças. Passou o outro filho, também não era o que Deus queria. O que Deus escolheu para ser rei de Israel não era nenhum desses, crianças. E aí, Jessé falou assim, mas só tem esses os seus filhos? E Jessé falou para ele, não, tem um que está lá no campo ainda. Isso mesmo, porque Davi, filho de Jessé, crianças, ele ficava muito no campo, né? Ele cuidava das ovelhas de seu pai. E nesse momento, quando Samuel chegou até a casa de Jessé, Davi não estava, criança, mas Davi estava cuidando das ovelhinhas. Isso mesmo. Então, Samuel, crianças, falou para que chamasse Davi, para que Davi viesse até ele, para ver se ele era o escolhido para ser o rei ali de Israel. Crianças, isso mesmo. Vamos ler aqui? Samuel fez passar todos os filhos diante do Senhor, mas Deus não escolheu nenhum daqueles que estavam ali. Mas ainda faltava o menor que estava no campo, o menor dos filhos de Jessé, crianças. Todos os filhos de Jessé que foram passando ali, era grandão, era forte, né, crianças? Mas Davi era o menorzinho da casa de Jessé, crianças. Mas ele ainda estava lá no campo. E o Senhor ainda queria ver a ele, crianças. Isso mesmo. Vamos lá. Mas não escolheu nenhum daqueles que estavam ali. Mas ainda faltava o menor que estava no campo cuidando das ovelhas, que era Davi, crianças. Então Samuel disse, manda-o chamá-lo, pois não nos sentaremos na mesa até ele chegar.
Então, crianças, ele queria que chegasse aquele filho de Jessé ainda, porque Deus mandou ele ir ali, crianças, para escolher o rei de Israel, crianças. E faltava ainda um menorzinho da casa, crianças, que era Davi. Isso mesmo. E ele falou que não iria sentar na mesa ali se não chegasse Davi ainda, crianças. Isso mesmo. E aí, crianças, chegou Davi ali, naquele momento que ele chegou, Deus mostrou a Samuel que ele seria ungido, o rei de Israel, que Deus escolheu ali para governar o povo, para ser o rei de Israel, Davi, o menorzinho da casa de Jessé, crianças. Isso mesmo. Para a gente ver que Deus, ele não olha a aparência do homem, crianças, mas ele olha o coração da gente, crianças. Deus, ele não olha se você é grande, se você é forte, se você é alto, mas ele vê o seu coração nessa manhã. Como que está o seu coração diante de Deus, crianças? Precisamos ter um coração que agrada ao Senhor. Amém, crianças? Os outros irmãos de Davi era tudo grandão, forte, mas o Senhor não escolheu pela aparência, mas escolheu Davi pelo coração que ele tinha diante do Senhor. Amém, crianças? Que o nosso Deus possa nos escolher, crianças, através dos nossos corações. Amém? Que os nossos corações possam estar voltados ao nosso Deus nessa manhã. Amém, crianças? Então vamos lá. Então Samuel disse... Então Davi chegou ali naquele momento e Samuel, através do poder de Deus, mostrou que seria ele o rei de Israel, crianças, isso mesmo. Então, quando Davi chegou, Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu o jovem na presença de seus irmãos. Então ele pegou ali um chifre de azeite, né? E colocou ali na cabeça de Davi para ungir ele naquele momento, para ele se tornar rei de Israel, crianças. Ungir significa investir de autoridade por meio da unção sagrada. Então, através daquele azeite derramado ali na cabeça dele, de Davi, crianças, ele teria uma unção sagrada, ele se tornaria ali o rei de Israel, né? Segundo o coração de Deus, Davi foi, crianças, na presença de Deus, isso mesmo. Então, Samuel fez aquilo ali com ele, crianças, colocou ali, ungiu a Davi no meio dos irmãos dele. Todos aqueles irmãos dele, grandão, ficou olhando ali Davi sendo ungido, consagrado a rei de Israel, crianças, isso mesmo. O menorzinho da casa, viu, crianças? Porque o nosso Deus, ele não olha, crianças, a gente por fora, o tamanho, nem a estatura, mas ele olha o nosso coração, amém? E o coração de Davi estava agradando muito a Deus, amém, crianças? Que os nossos corações possam estar agradando ao Senhor, amém, crianças? Então vamos lá. E ungiu na presença de seus irmãos. Daquele dia em diante, o jovem pastor de ovelhas ficou cheio do Espírito Santo, crianças. Então, naquele momento ali, Davi, após ele ser ali ungido, né? Ungido ali como rei de Israel, tendo aquela unção sagrada sobre a vida dele, crianças, ele foi se enchendo do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, crianças, nós estarmos ali com o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Como é bom, crianças, não é? Vamos lá. Certo dia, o pai de Davi ordenou que ele fosse ao campo de batalha levar comida para os seus irmãos, como era de costume. Davi, ele sempre obedecia também o seu papai muito. Vocês lembram do papai de Davi, como se chamava? Jessé, né? Jessé mandou ele lá até o campo de batalha levar comida para os seus irmãos, como ele sempre fez, crianças. E aí Davi foi, né? Porque Davi também era muito obediente. Amém, crianças? Vamos lá. E ele foi levar aquela comida para os seus irmãos, como era de costume. E foi quando o gigante Golias, agora, crianças, entra a parte do gigante Golias. Vocês já ouviram falar do gigante Golias, crianças? Vamos aprender nessa manhã? Vamos lá. Foi quando o gigante Golias se apresentou e desafiou os israelitas, crianças. Então, quando Davi estava chegando ali com a comidinha para levar para os seus irmãos, crianças, ó, os irmãos dele estavam aqui, né? Não sei se dá para vocês verem. Estava aqui. E ele estava indo levar ali a comida. Sabe quem estava lá, crianças? Olha, eu fiz uma imagem para vocês verem, ó. Olha aqui, o gigante Golias era muito grande, crianças, grande mesmo, muito
forte, crianças, e Davi era bem pequenininho, não era? Vocês lembram? Que a tia falou que Davi era o menor da casa dele. Então, crianças, quando ele chegou ali para levar comida para os seus irmãos, ele viu o gigante ali se apresentando, desafiando o povo de Deus, os israelitas, crianças, isso mesmo. Escolha um dos seus soldados para lutar comigo. Ele desafiou o povo de Deus para lutar com ele. Ele tinha quase 3 metros de altura, crianças. Ele era muito grande, muito forte, crianças, isso mesmo. Olha, pela imagem dá pra gente ver, né, que ele era muito forte, ó. E ele falou assim, escolha um dos seus soldados aí para mim lutar comigo. Quero ver quem vai ganhar de mim. Olha que gigante folgado, crianças. Isso mesmo, porque ele sabia que ele era bem fortão e bem grandão. Todo mundo tinha medo dele, crianças. Aí ele falou assim, se eles vencer, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão escravos da gente. Então, crianças, naquele momento, aquele gigante Golias chamou o povo de Deus para lutar com ele, crianças. Isso mesmo. E falou que se o povo de Deus ganhasse a batalha, eles aqui, ó, seriam escravos do nosso povo. Mas se Golias ganhasse a batalha, todo o povo de Deus seria escravo dele, crianças. Quem será que teria coragem de lutar com um gigante desse tão grandão e forte, crianças? O povo de Deus começou a ficar com medo. Ninguém queria lutar com ele não, crianças, porque ele era muito grande e forte. Olha só como ele era forte, crianças. Quando Davi ouviu a ameaça de Golias, decidiu lutar contra ele, crianças. Então Davi, ele ouviu Golias falando daquele jeito com o povo, desafiando o povo de Deus, crianças. E ele, aquele pequenininho pastor de ovelhas, decidiu lutar com Golias. Crianças, olha o tamanho que era Golias e olha o tamanhozinho que era Davi para lutar. Quem será que apanhou mais, crianças? Vamos ver na historinha, crianças? Ó, quando Davi ouviu a ameaça de Golias, decidiu lutar contra ele. É claro que o jovem, embora não tivesse demonstrado muita coragem, porque Davi também ficou com medo, crianças, como os outros, como é normal e de costume. A gente vê um homem super forte, um gigante, quase 3 metros, crianças, é muito grande. Chamar alguém para lutar, ninguém vai querer, né? Crianças vão ficar com medo. Davi também não foi diferente, ele também estava com medo, crianças. Ele também não demonstrou muita coragem. Ele sabia que não tinha chance de vencer o Golias, de ser um guerreiro ali, de guerrear com ele ali, porque Golias, ele era, crianças, ó, como fala aqui, ele era um guerreiro experiente, ele já havia ganhado muitas batalhas, já havia matado muita gente, ele tinha quase 3 metros de altura, crianças. É difícil, né, alguém ter coragem de lutar com ele, não é mesmo, crianças? Verdade, crianças. Ó, mas Davi tinha fé em Deus e essa foi a arma que ele usou, crianças. Não tem arma mais poderosa do que essa, crianças. A fé em Deus, crianças. Ter certeza de que Deus está conosco, crianças, em qualquer dificuldade, em qualquer batalha. Essa história nessa manhã nos mostra que não existe dificuldade, não existe batalhas, crianças, que não possamos vencer através do poder de Deus, crianças, através da fé em Cristo Jesus, crianças. Davi, ele não tinha tamanho, mas ele tinha fé. A fé move montanhas, crianças. Nós precisamos ter a fé em nossos corações. Ter certeza que para o nosso Deus não há nada impossível, como nos fala a palavra de Deus, crianças. Então não existe dificuldade maior do que o nosso Deus, crianças. Não existe luta maior do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Que nessa manhã nós possamos guardar isso em nossos corações. Falar para o papai, falar para a mamãe que não existe dificuldade, não existe luta, não existe barreiras que possam vencer o poder de Deus. Amém, crianças? Se nós tivermos fé, crianças, nós iremos alcançar
todos os nossos objetivos em nossas vidas. Davi, ele não olhou o tamanho do Golias, mas ele olhou a fé que ele tinha em Deus. Nessa manhã, famílias, não vamos olhar o tamanho do problema, da dificuldade, mas vamos olhar para o nosso Deus, o tamanho do poder do nosso Deus essa manhã, porque Ele está conosco para nos garantir a vitória. Amém, crianças? Então não existe gigante, não existe dificuldade maior do que o nosso Deus. Quando colocamos a fé em primeiro lugar, crianças, o Senhor nos abençoa. Amém, crianças? Davi, ele colocou a fé dele em ação, crianças, e a fé dele foi bem maior do que aquele gigante, crianças. Porque a fé é o firme fundamento das coisas, crianças. Isso mesmo. Precisamos ter fé, acreditar que vamos vencer as batalhas, por maior que seja, crianças, as dificuldades e as batalhas. O nosso Deus vai além disso. O nosso Deus, ele vai além da medicina, crianças. Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Vamos lá, crianças. Então, Davi foi com a sua fé, crianças, amém? E daí Golias foi com o seu tamanho, olha lá. Com a sua força, com o seu tamanho, né? Para lutar ali com Davi, porque Davi falou que era ele que iria lutar com o gigante, crianças. Olha só isso. Vamos lá. Mas Davi tinha fé em Deus e essa foi a arma que ele usou para batalhar. Ele havia matado um urso e um leão também. Vocês lembram do hino O Urso e o Leão, crianças? Ele também derrotou o urso e o leão através da fé que ele tinha em Deus, crianças. Olha só como Davi foi segundo o coração de Deus, como Davi tinha fé em seu coração e ele venceu muitas lutas e batalhas em sua vida, crianças. Isso mesmo. Ele conseguiu, crianças, ó. Ele havia matado um leão e um urso quando foi atacar as ovelhinhas de seu pai, porque Deus protegeu ele, crianças, e abençoou ele para matar aquele urso e o leão, porque Deus estava com ele. Amém, crianças? E Deus está conosco nessa manhã. Amém? Todos os leões que vierem, todos os gigantes que vierem em nossas vidas, todas as dificuldades, crianças, nada vai ser maior do que a nossa fé em Cristo Jesus. Amém, crianças? Vamos lá. Ele havia matado o urso e o leão, né? Quando foi atacar as ovelhinhas de seu pai. Deus também o protegeu dos filisteus também, crianças. Deus havia guardado e protegido a Davi, porque Davi sempre obedecia à voz de Deus e ele tinha muita fé em seu coração. Amém? Ó, Saul deu a sua... Saul, crianças, vocês lembram de Saul aqui, ó, que foi um rei desobediente a Deus? Ele também estava morrendo de medo do Golias ali, crianças. Quem é que não estava, né? Ele também estava ali morrendo de medo e também não iria enfrentar o Golias, não. Porque primeiro ele estava ali com a unção de Deus sobre a vida dele, queria ser, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, não. Porque ele desobedecia a Deus. Amém, crianças? Então aí ele falou para Davi, se Davi quisesse usar ali as armaduras dele, podia usar para lutar com Golias, crianças. Saul era bem maior que Davi, não era, crianças? Então... a armadura de Saul ficou muito grande em Davi, ele não conseguia nem andar, ficou tudo caindo nele, ele tirou tudo aquilo ali, crianças. Não quis ir com armadura nenhuma não, crianças, ele foi com a fé dele ali para lutar com Golias, com a coragem dele, crianças, que Deus havia colocado sobre a vida dele, e com a fé em Deus também, crianças, porque nós sabemos que através da fé nós vencemos muitas lutas e dificuldades, não é mesmo? E ele sabia, crianças, que ele só precisava ter fé em Deus ali, crianças, para que Deus pudesse abençoar ele e ele derrotar aquele gigante, crianças. Amém? Vamos lá. Saul emprestou lá a sua armadura para ele, mas ele nem quis pegar, porque, ó, o que vai nos dizer a historinha, ó. Saul deu a armadura de guerra a Davi, mas ele nem conseguia andar com essa armadura, de tão grande que ele era, porque Davi ele era bem pequenininho, não é mesmo? Então, vamos lá. Então o jovem tirou aquela veste, pegou a sua funda, escolheu 5 pedras no rio e foi ao encontro de gigante. Agora, crianças, olha aqui. Então, eu te imprimiu para vocês verem. Então ele tirou toda aquela armadura de Saul que ficou muito grande nele. Ele pegou a armadura que ele tinha na mão, crianças, que foi uma funda. Ó, era tipo uma redinha, ó, que colocava pedrinha para poder arremessar em algum lugar. Então ele pegou ali a sua funda, crianças, escolheu 5 pedras no rio e foi ao encontro de gigante.
gigante, crianças, olha lá. Cheio do Espírito Santo de Deus, crianças, Davi estava naquele momento ali para lutar com Golias, crianças, isso mesmo, porque Golias, ele ia com espada, ele ia com capacete, mas Davi ia com a fé em Deus, crianças. Davi é revestido do poder de Deus, crianças, não há quem vença isso, amém, crianças? E ele foi ali com muita coragem ali para desafiar o gigante Golias, crianças, isso mesmo, mas através do poder de Deus. Olha lá, ele pegou as 5 pedrinhas dele, crianças, pegou a funda deles, escolheu as pedrinhas no rio e foi ao encontro do gigante, tá bom? Quando Golias viu isso, ele desprezou a Davi e disse: eu sou algum cachorro para você vir a mim com paus? Isso mesmo. Golias nem acreditou que aquele menininho ia vir querer lutar com ele de jeito nenhum. E ainda debochou de Davi, crianças, falando se ele era um cachorro para ele vir com aqueles paus na mão. E Davi respondeu: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, ó, porque ele estava com a espada dele, com a lança dele, com o escudo ali, todo preparado para lutar, né? Achando que ia vencer mais uma batalha, crianças, isso mesmo. E ele veio todo preparado, mas Davi falou para ele naquele momento que ele vinha com tudo isso, crianças, com a sua espada, com a sua lança, com o seu escudo, mas ele iria contra ele, crianças, no nome de Jesus dos exércitos. Isso mesmo. Então Davi falou para aquele Golias que aquele Golias ele podia vir com espada, com escudo, crianças, com o que ele quisesse vir, mas ele sim, Davi, ele iria ali derrotar aquele gigante através do nome do Senhor Jesus dos Exércitos, crianças. Isso mesmo, ele colocou o nosso Deus na frente daquela dificuldade, crianças. Isso mesmo. Ele colocou, crianças, na frente daquele gigante, daquela dificuldade que ele via na frente dele, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? Hoje nós aprendemos, crianças, que não existe dificuldade maior do que o nosso Deus. Não existe problema, não existe enfermidade maior do que o nosso Deus, crianças, Todo-Poderoso. Amém, crianças? É esse Deus que tem cuidado de cada um de vocês, que tem nos protegido, nos guardado, crianças, nos livrado de todo mal. Amém, crianças? Não importa a dificuldade nem a luta que estamos passando, por maior que ela seja, crianças. Porque Golias, ele era bem grandão, crianças, não era? Para Davi, era muito difícil derrotar aquele gigante, mas ele foi no nome do Senhor Jesus dos Exércitos, amém? E ele conseguiu ali vencer aquela batalha através do poder de Deus. Nessa manhã, que nós possamos vencer as nossas dificuldades, as nossas angústias, as tribulações através do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Crianças. Vamos lá, crianças. E ele falou que iria ali contra aquele gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Davi enfiou a mão na bolsa, olha aqui. Davi foi lá para derrotar o gigante, crianças. Ele colocou as mãos ali, vamos lá. Davi enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedrinha e com a sua funda girou e atirou no gigante. Então ele pegou ali, ó, colocou a mão ali no bolso dele, pegou a pedrinha, colocou na funda ali dele, que era aquela armadura que ele tinha apenas nas mãos, mas ele estava com ali, crianças, com a fé em Cristo Jesus. Ele estava ali com o Espírito Santo de Deus. Não há nada que possa vencer o nosso Deus. Amém, crianças? Ele colocou a mãozinha ali no bolso, crianças. Ficou ali, ó, todo revestido do poder de Deus, crianças. E colocou aquela pedrinha ali dentro daquela funda, girou e atirou no gigante, crianças. Isso mesmo, ele rodou aquilo ali, aquela pedrinha, e atirou na testa do gigante, crianças. Isso mesmo, e derrubou aquele gigante de quase 3 metros de altura. Era muito grande aquele gigante, crianças. Mas ele derrotou ele derrubou ali aquele gigante através do poder de Deus, crianças. Amém? Vamos lá, e ele girou e atirou em Golias. A pedra entrou na testa do gigante, crianças. Então, quando Davi atirou aquela pedra, lançou sobre o gigante, bateu na testa de Golias e ele caiu no chão naquele momento. Aquele homem daquele tamanho foi derrotado, crianças. Isso mesmo, para mostrar o poder do nosso Deus. Amém, crianças? Entrou na testa do gigante e ele caiu no chão.
Davi ficou de pé sobre ele e pegou a espada de seu inimigo e cortou a sua cabeça. No momento que Golias ele foi jogado no chão, Davi subiu na barriga de Golias, crianças, pegou a espada de Golias e derrotou a Golias, crianças. E a palavra vai nos falar aqui que ele cortou a cabeça de Golias, ele derrotou aquele gigante, crianças, através do poder do nosso Deus, crianças. Glória a Deus por isso, porque para o nosso Deus não há nada impossível, não há dificuldades, não há barreiras, não há enfermidade que possa vencer o nosso Deus. Vamos colocar a nossa fé em ação, crianças, nessa manhã. Vamos colocar a nossa fé, a nossa coragem em Cristo Jesus, que nós vamos vencer todas as dificuldades, crianças, nessa manhã. Fale para a mamãe, para o papai, para o amiguinho, crianças, para os vizinhos. Colocar a fé em primeiro lugar para que nós possamos vencer as lutas e dificuldades, crianças, através do poder de Deus. Parecia ser impossível derrotar aquele gigante aos nossos olhos, mas ele foi no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, crianças? Só derrotamos e vencemos as dificuldades e lutas através do poder do nosso Deus. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje, né? E tem mais um pedacinho aqui, ó. Depois que ele cortou a cabeça do gigante, quando os filisteus viram que o seu herói, que era o Golias, estava morto, eles fugiram com medo do povo de Deus, crianças, e sumiram, eles saíram correndo, porque não tinha mais o gigante. O que eles iam fazer? Não é mesmo? E os israelitas, o nosso povo, correu atrás deles e foram derrotar todos eles, crianças. Isso mesmo, eles venceram aquela batalha através do poder de Deus, crianças. O nosso Deus, ele é todo poderoso, crianças. Amém? Vamos ter a fé em Jesus Cristo em nossos corações e vamos vencer todas as lutas, dificuldades nessa manhã. Amém, crianças? No nome do Senhor Jesus. Amém? Ó, aproveitando aqui, crianças, eu quero que vocês aí encarem os problemas, as dificuldades, a família de vocês aí, que nós possamos encarar esses problemas, essas dificuldades, sabendo, crianças, que nós temos um Deus todo-poderoso, que não há luta, não há dificuldade que Ele não possa vencer. Mas precisamos, em primeiro lugar, crianças, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém, crianças? Colocar as coisas do nosso Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, crianças? E o Senhor nos dará a vitória, como deu a vitória a Davi nessa manhã. Amém, crianças? Nós aprendemos uma história muito abençoada nessa manhã, muito linda, nos enche de alegria quando nós aprendemos a palavra de Deus, nos fortalece a nossa alma, crianças, saber que se nós temos fé, nós alcançamos tantas as coisas, crianças, como Davi, ele alcançou. Ele era tão pequenininho, mas o nosso Deus, ele não viu isso, ainda que nós nos sentimos pequenininho na presença do Senhor, mas nós somos gigantes, crianças. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós se tornamos abençoados, prósperos através do poder de Deus. Amém, crianças? E o Senhor nosso Deus nos exalta, nos abençoa. Amém? Por isso que estamos de pé nessa manhã, para glorificar o nome do nosso Deus. Cada um de vocês pequeninos aí, peguem essa palavra, coloquem no coraçãozinho de vocês, mostrem para a mamãe, conversem com o papai e com a mamãe. Fale que para o nosso Deus não há problema. Amém? Que Ele não possa vencer. Amém? Não há dificuldades. Ainda que venha gigantes sobre a sua vida, como veio sobre a vida de Davi, nós colocamos o nome do Senhor Jesus Cristo na frente, que nós iremos vencer tudo para a glória de Deus. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa história tão linda nessa manhã, crianças, como as outras também muito abençoada, né? Essas histórias só vêm nos mostrar o poder de Deus sobre as nossas vidas, amém? Vamos lá, criança, você sabia que nem nós fazemos de costume, né? Lá na salinha a gente fazia, mas a gente vai fazer aqui também nas nossas videoaulas, ó. O você sabia, crianças? Davi significa amado, crianças. Ele nasceu em Belém de Judá, cidade onde nasceria o Salvador do mundo. Davi, filho de Jessé, neto de Obed, bisneto de Boaz e Ruth, ele foi pastor, soldado, rei, poeta e profeta, crianças. Golias era um gigante treinado, tinha quase 3 metros de altura, usava capacete, escudo, caneleira, uma armadura de bronze que pesava 60 quilos, crianças. Sua lança era enorme, a ponta era de ferro e pesava
uns 7 quilos, mas foi derrotado por um jovem corajoso, através do poder de Deus, crianças. Amém? Não existe dificuldades nem lutas que o nosso Deus não possa vencer por nós. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Tem para a meditação de vocês aqui também, ó, que a tia vai deixar aí para vocês, para que vocês possam meditar, viu, crianças? É aqui, crianças, ó, a meditação. A tia já está na outra lição, ó. Para a meditação de vocês aqui, ó, da semana de vocês aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, para que vocês possam meditar na palavra do Senhor. Amém, crianças? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido nessa manhã, que possamos guardar essa palavra tão maravilhosa em nossos corações. Amém, crianças? Um beijo da tia no coração de vocês. Fiquem com Deus, assistam as aulas e façam as lições. Amém? Tchau!